Eu acredito que aqui continua sendo um bairro dormitório. Eu ainda não vejo muitas pessoas ter o privilégio de trabalhar próximo à sua residência. Fazem o quê? Uns 6, 7 anos que a gente dá mais valor pra morar aqui, né? Porque, na verdade, você cresce com o objetivo de ter uma profissão, de estudar e de uma coisa melhor que seria sair daqui, né? Porque na época dos nossos pais era isso, né? O melhor seria sair daqui, porque eles vieram pra cá e era muito distante, né? Do centro, de tudo. Pouca coisa tinha. Comércio. Tinha um empório, que era do Sr. Júlio. Tinha um cartório que tinha na época. Uma coisinha simples. A igreja... A igreja do Carmo, na Campinas, Flor do Piauí. E tinha um cinema. Que era o Cine Itaquera. Que hoje é a Pernambucana. Isso, hoje é a Pernambucana. Como fazia para esse trajeto daqui de Itaquera para o centro da cidade? Era através do... A gente tinha na época chamava Maria Fumaça. Maria Fumaça. Que era um trem que tinha, né? Antes de chegar à central. E olha, era horrível, é muito difícil para chegar até a cidade. Eu lembro que eu saía 4h50 na época, que eu trabalhava na Alpargata, né? Na rua Milharinho do Brás, demorava umas 2 horas para chegar até lá. Mais ou menos, 2 horas. E questão assim, violência, assim, tinha bastante ou quase não tinha? Não tinha, era zerado, não tinha nada. Era tudo tranquilo, todo mundo se respeitava, era uma maravilha. Moradia, já existia favela aqui por perto? Não, ainda não existia favela, não existia. Até porque tinha muito pouco morador aqui. Sobre assim, uma tragédia que teve aqui no trem as 2 tragédias que teve já foi da Central do Brasil, já não era Maria Fumaça mais, da Central do Brasil. Teve aqui em Itaquera, e teve vários mortos, né? E teve um outro do trem estudante, que saiu de São Paulo e até Mogi das Cruzes. Que as 2 tragédias que teve aqui em Itaquera. O senhor pode falar assim, daquele tempo? A gente não pode ser contra o progresso. O progresso é muito bom, principalmente com os meus netos e os filhos, né? Mas, se tratando de paz, antes era muito melhor, muito. Mas, na verdade, não tinha nem delegacia, não existia polícia aqui. Então era muito bom. A Pedreira de Itaquera, ela é um marco muito decisivo para a região e principalmente para o bairro. Primeiro porque o próprio nome está vinculado a ela, Itaquera, Pedra Adormecida. E aqui tinha um núcleo afrodescendente muito forte, o pessoal de Santa Cecília, da região central, praticamente que foram os primeiros compradores desse loteamento. Por quê? Eles trabalhavam na pedreira e precisavam morar próximos. E a pedreira, ela tem a participação dela na história, na cultura da cidade de São Paulo. As pedras de Itaquera fazem parte, por exemplo, da Catedral da Sé. Que é o seguinte, quando eles explodiam lá a pedreira, aí as pedras voavam e batiam na janela do pessoal dos prédios mais próximos, né? Começou a causar dano e o próprio estrondo balançava as estruturas, né? Isso começou a incomodar algumas pessoas. E aí nós começamos a fazer reuniões para discutir essa questão da pedreira. E já estava também, ele falou assim, a pedreira já está no fim, porque a ideia era fechar. A ideia era fechar a pedreira, né? A chegada do trem, ela ocorreu em 1875. A inauguração da estação Itaquera. Na época, já havia necessidade, ela já tinha uma produção agrícola, era já um cinturão verde, já fazia parte do cinturão verde do município, e havia necessidade de escoar a mercadoria.
E como ela estava muito distante do centro do mercado, a estação foi a aproximação maior. Então, era logo pela madrugada, as pessoas aguardavam o trem para escoar toda a mercadoria para o mercado municipal central. E ela tinha uma importância no cenário nacional muito grande, porque daí ia para Santos e, enfim, toda a produção do bairro se estendia para o Brasil. O primeiro encanamento feito em Itaquera foi Vila Carmozina. Isso em 1919, quando, como eu disse, o coronel Bento Pires de Campos comprou dos carmelitas a Fazenda do Carmo, esse trecho maior. E ele tinha como ideia não só esse loteamento urbano, como também um loteamento agrícola, que é a antiga ou atual colônia, hoje chama-se colônia japonesa. Mas com a ocupação da região urbana em volta da estação, foram sendo criados outros loteamentos. A partir de 1900, a Itaquera já entrou numa segunda fase, onde as famílias mais abastadas do município de São Paulo tinham aqui o seu espaço para o veraneio, para o fim de semana, e aqui, pela condição climática, Itaquera era uma referência muito grande. E aí se criou uma comunidade à parte, onde surgiram as igrejas, a primeira inauguração da igreja, onde começou os castelinhos chamados daqui da região, e a terceira fase que foi decidida a partir de 80, quando foram inaugurados Coabs. Começou a grande busca, a referência da moradia de baixa renda. Hoje os maiores conjuntos habitacionais estão aqui na Zona Leste. E era o único lugar que tinha para crescer, né? A alimentação japonesa é fortemente ligada a coisas extraídas da terra, né? Plantas, né? Mais do que animais. Quem fez o loteamento em Itaquera já imaginou que os japoneses poderiam ser úteis trabalhando na terra, uma coisa assim, né? Não em café, né? Em cana-de-açúcar, essas coisas, mas em coisas mais miúdas, como verduras, hortaliças, coisa que não fazia parte da alimentação do paulista, né, do brasileiro, não porque eles não gostassem, mas porque não havia quem produzisse. Então aqui houve experiência com tomate, morango, né, até que Itaquera se firmou como produtora de pêssego, né? Daí o nome da estrada do pêssego, né? Avenida Jacu Pêssego hoje.